enquadrar. A gente está... Vamos continuar, gente, na nossa série desse mês de agosto, que vai se estender também para setembro. A série... Qual é o nome da série mesmo? Quem vê que lembra? Muito bem. Mexa-se. E eu só vou, de maneira muito rápida, tentar trazer você para o contexto. Hoje eu tenho aqui uma pessoa especial, minha amiga Camila, que divide com a gente momentos bons, momentos de desafios, de dificuldade, lá com a gente na clínica. Camila está aqui na segunda fileira, se você puder no final dar um abraço nela, é uma guerreira, né, mãe de Laurinha, e tem sido um privilégio estar junto com Camila, né, nos dias que eu posso estar lá na clínica e poder também aprender bastante com ela e com os outros. Né, eu vou falar aqui uma coisa, mas por favor, gente, leve na brincadeira de verdade. A gente lá de manhã diz que a gente é a turma do CAPS, né, da turma da manhã. Né, porque ninguém é muito normal, né? Se junta todo mundo, pronto, fica uma maravilha. Às vezes um chega mais estressado do que o outro, aí um se acalma, o outro vai puxando, vai se encolhendo e a gente vai se afinando. Tem sido muito gratificante poder estar ali, naquele lugar especial, com aquelas pessoas especiais ali, e poder ser ministrado também ministrar. Então deixa a tua Bíblia aberta aí, no livro de Neemias, capítulo 2. A gente está se utilizando desse livro para gerar esse movimento. Mas eu queria lembrar o que foi dito na primeira mensagem, no dia 3 de agosto, que eu falei sobre mexer-se, mas o mexer-se com deslocamento. Não é mexer-se e continuar no mesmo lugar. E uma outra coisa que eu falei que é o que a gente vai ver muito hoje, é que esse deslocamento, ele precisa ser feito no momento certo, com as pessoas certas, pela motivação certa, e com Deus que vai fazer você se deslocar. Por isso que o motivo de oração que eu coloquei, o terceiro, é que a oásis ela não seja nem maior e também não seja menor, porque existem pessoas que estão esbarrando no seu movimento sem Deus, e a igreja não atingiu a sua plenitude de maturidade nem de crescimento, e pessoas crescendo, comunidades crescendo de modo desenfreado, sem Deus também. Então eu conheço, não de perto, sei quem são as pessoas. Conheço muitos pastores hoje afastados do ministério com burnout. E aí não tem nem o que você perguntar. Isso é uma afirmação. É um crescimento sem Deus. Deus não traz esgotamento. Deus traz cansaço. Você descansa e se renova. Desgaste não é com Deus. A ponto de você não conseguir estar no local que você foi chamado para estar, isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Então a história de Neemias se confunde com tudo isso. Só lembrando mais uma vez, capítulo 1 de Neemias, Neemias é municiado de informação pelo seu irmão da situação em que Jerusalém estava após o exílio. Tudo destruído, muros derrubados, portões queimados e pessoas vivendo em estado de miserabilidade social, sem proteção, sem liderança, sem governança, tudo uma bagunça. Então Neemias se senta, chora, ora, jejua. E é interessante que o texto vai dizer que Neemias diz, falando dele mesmo, e jejuei diante de Deus. E eu falei também sobre isso, há 3 semanas atrás. A gente pode fazer jejum sem Deus também, ao nosso bel prazer, para as nossas próprias vontades.
Depois disso, o capítulo 2 inicia com Neemias fazendo aquele movimento entre 2 meses e meio que ele recebe a notícia. Neemias aparece diante do rei, isso é capítulo 2, versos 1 a 16. Neemias se prepara para falar com o rei, Neemias vai diante do rei, e Neemias ora ao Senhor, e tem o favor do rei, não só para sair. Neemias era copeiro do rei, um cara que tinha ali um cargo privilegiado, estava muito bem obrigado, mas Deus chama Neemias para que ele saia do seu conforto para ir para um lugar desconfortável. E estar confortável não diz respeito a estar num lugar sem problemas e ter tudo o que você quer. Não. Estar confortável é você não mudar 10 centavos de quem você é, porque está tudo muito legal. E segundo um pastor lá do Rio de Janeiro, eu vou dizer o nome dele, porque aconteceram algumas coisas com ele há um pouco mais de um ano atrás, mas isso não tira o que o Senhor ministrou através dele. Pastor Neil Barreto, ele diz o seguinte: a palavra do Senhor consola os atribulados e atribula os consolados. Então Deus tira Neemias do seu estado confortável e leva Neemias agora a Jerusalém. E chegando lá, Neemias não conta a ninguém o que ele foi fazer a princípio. A gente vai contemplar esse texto hoje, capítulo 2, verso 17 a 20. É neste momento que Neemias declara o porquê da sua saída. Imagine você, pensa agora em você. Eu não vou dizer aqui um lugar não. Pense no lugar que você queria morar. E pense você estar neste lugar despreocupado, tendo tudo o que você precisa e um tiquinho mais. Como dizia a propaganda, meu Deus do céu, vou denunciar agora. Naquele programa Cacete Planeta, Produtos Tabajara, seus problemas acabaram. Gente, eu sou velho. Já tô com 30 e todos já. Ano que vem, já vai para uma outra escala. Você está lá, tranquilo. Ninguém está mexendo com você e você não mexe com ninguém. Esta é a conclusão que dá para se tirar de Neemias. O livro não mostra, não diz a situação psicológica, a situação em que Neemias estava, nada mostra disso. Mostra a disposição dele. Eu falei isso aqui há uns meses atrás, a diferença é do disponível e do disposto. Tem muita gente disponível sem estar disposta. Mas tem muita gente disposta, sem tempo, mas vai. Se torna disponível, mesmo sem estar disponível. Esse é o caso de Neemias. E aí Neemias agora se mexe, está lá em Jerusalém. Deixa a tua Bíblia aberta, tá certo? Para você conferir. Porque se eu falar alguma coisa que não está aqui, aí depois você pode reclamar com o Cristiano está lá atrás. Bona não está aqui, não tem ninguém aqui, só está eu e Cristiano, também tem André, pode reclamar com eles dois. Mas, aonde é que eu estou querendo chegar com tudo isso, gente? Que existe esse momento, ou este momento, ele existe na vida, ou deve existir, ou deveria existir na vida de todo seguidor de Jesus. Se você anda com Jesus, a sua vida nunca é, ou quase nunca, é confortável. Você resolve um problema, vem pelo menos uns 5 depois. Jesus já tinha garantido para a gente que no mundo a gente teria.
Mas a melhor palavra, gente, eu já tinha visto isso, mas fomos ministrados pelo pastor Josemar na semana passada, no retiro com os pastores. A palavra mais, na Almeida, século 21, é a melhor tradução, é tribulação. Porque é uma coisa que vem de fora, não é uma coisa que está dentro. A situação vem de fora para você, para tirar você do eixo. E a gente vai fazer um comparativo desse texto de hoje, da vivência de Neemias, com a chamada de Jesus para todos os que querem segui-lo. Porque o exemplo de Neemias, trazendo para a realidade atual, depois da vinda de Jesus, é aquele exemplo do negue-se a si mesmo. É inconcebível. Vou trazer mais uma vez o exemplo. Você está lá no lugar que você queria morar, na casa do jeito que você queria, nas condições financeiras que você desejava ou que você deseja, sem nenhum problema. Aí Deus te chama para te colocar num lugar sem saneamento básico, sem casa, sem comida, sem água, sem muro, sem portão. Para tu dormir no relento. Olha que delícia. É o cenário de Neemias. O cenário de Neemias é esse. O mesmo cenário, ou parecido, um cenário parecido com Mateus. Jesus vai lá na coletora de impostos, Lucas capítulo 5, Mateus, para quem não sabe também o nome dele é Levi. Diz, ó, Levi, chega aí, parceiro. Acabou tua mamata. Bora lá. E diz que Levi deixou tudo e seguiu. Só que Levi era um cobrador de impostos do Império Romano contra o seu próprio povo judeu, era chamado de publicano. É a mesma coisa que você torcer pelo esporte e depois virar para o Santa Cruz, é mais ou menos isso. Endoidou. Sai de uma coisa boa para uma coisa ruim. Você tem que estar meio pirado. Por náutico nem dá para contar, né, minha gente? Porque é um negócio, né, que não vale nem a pena. Então, era um cara que estava ali, ó, abastecido. Um cara que não tinha nenhuma necessidade. Deus tira Levi do seu... Você quer me seguir, Levi? Deixa tudo e vem embora. Então, o que eu quero conversar com você hoje é que Deus, Ele mexe na nossa segurança. Não me interessa qual seja. A sua segurança é o seu pai? É a sua mãe? É o seu filho? É a sua filha? É o seu emprego? É a sua casa? O que é que te faz sentir seguro hoje? Seja sincero com você, não venha espiritualizar o negócio, não é Jesus. Jesus está lá o tempo todinho e você vive aperreado. Se fosse ele, você não estava aperreado. Você estava tranquilo. Ou não? Qual é a lógica? Se é ele que me faz estar tranquilo, se eu sei que ele está comigo até o fim dos tempos, para que viver aperreado? Ou não é uma contradição afirmar isso? Mas sabe qual é o nome disso? Pecado. É o nome desse troço. Que mexe comigo e com você, mesmo o dono de tudo, seu Criador, estando com você, prometendo estar comigo e com você todo dia, ainda assim a gente, às vezes, nem dorme. Aí no outro dia acorda com 2 dedos de olheira, cabelo desse tamanho, e aí vai passando o tempo, a sua saúde vai se agravando, você agora vai ter o que muita gente tem, PA, sabe o que é PA? Pressão alta. E ela vem junto com um amigo, quase irmão gêmeo. Se você não dorme bem, se você não come bem, uma coisa chamada, tá vendo? Todo mundo já sabe, diabetes. E tem um primo, né? Quem é o primo? Doenças cardiovasculares, que é muito primo chegado
do cara chamado depressão, que é mais chegado ainda para um primo mais perto chamado ansiedade. E isso vai se juntando e pega todo mundo. Sabia que o Brasil ele é um dos campeões, na verdade ele é o campeão hoje. O Brasil é o campeão em ansiedade no mundo. Pesquisa recente, 2024. Primeiro país em ansiedade no mundo. É o 8º em suicídio. Eu suspeito que esteja mais para cima. A taxa de suicídio no Brasil começava aos 17, baixou para 14. Tudo isso é proveniente de não entendermos o valor que a nossa vida tem. Você já se perguntou qual o valor da sua vida? Que valor você tem? E é sobre isso, se o passador pegar, não está pegando, ele é meu inimigo mesmo, mas não tem problema não. A galera passou ali. Eu queria conversar com você hoje sobre esse tema. Faça valer a sua vida. E o quanto vale sua vida? Que preço ela tem? Quanto você acha que você vale? Não precisa responder. E eu queria que a gente pudesse estar fixado nesse texto para aprender com o que Deus, ou como Deus, fez com Neemias e como no presente momento Jesus quer fazer comigo e com você. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Papai do Céu, por essa oportunidade de poder ministrar. E eu oro, Pai, para que Teu Espírito Santo arranque de nós, Senhor, tudo aquilo que impede do Senhor fazer a nossa vida valer a pena, Deus. Oro para que a Tua palavra ministrada hoje faça os efeitos desejados pelo Senhor em cada coração aqui, a começar do meu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então eu queria ver com você hoje 3 atitudes que podemos ter, ou que possamos vir a ter, para fazer com que nossa vida possa valer a pena. E a primeira delas é reconhecer o que afirma a minha identidade no Pai. Neemias entendeu exatamente o que afirmava ele ser judeu, povo de Deus. Não vou repetir o que eu já disse. Esse deslocamento de Neemias, ele já é suficiente para mostrar no que Neemias acreditava acerca dele mesmo, com o Deus que ele adorava. Como judeu, se a gente for lá para o Antigo Testamento, a gente vai entender que Jerusalém é a casa, é o local de adoração. É o lugar onde Deus escolheu para que fosse feito o templo, e lá as pessoas judias de nascimento, hebreias de nascimento, ou que aderiram à adoração a Deus, estando em outro lugar, ia pelo menos uma vez no ano, especialmente na Páscoa, para oferecer seu sacrifício, e ali o sumo sacerdote sacrificava em favor de todos que estavam ali, para perdão de pecados. Então a intenção de Neemias é literalmente restaurar este lugar, escolhido por Deus, para que a partir dessa restauração, a identidade dele e do povo possa ser restaurada. E aí diz o texto, verso 17, lembra que eu disse que Neemias chega em Jerusalém, não falou nada do que veio fazer ali, mas agora ele revela o porquê de estar lá. E o texto diz o seguinte, verso 17, então eu lhes disse, a quem? Ao povo, a quem estava ali junto com ele, vocês estão vendo
a miséria em que nós estamos, essa expressão, miséria, é interessante que na crendice do nordestino, quando você fala essa palavra, parece que você está amaldiçoando alguém, né? Isso é um miserável. Miserável é aquele que tem falta de alguma coisa. E para o conceito mais bíblico, a miserabilidade ela não se dá, ou quase nunca se dá, no que diz respeito a uma condição social. Aqui é também. Mas diz muito mais respeito à nossa condição sem Deus, ou, ao conhecê-lo, afastar-se dele. Então, a primeira pergunta que cabe para mim e para você é: que parte da sua vida, da minha vida, possamos nos considerar miseráveis? Aonde não deixamos Deus atuar da maneira que Ele quer. Segurei, não largo, Deus não mexe, ninguém mexe. Não que eu ache errado quando alguém diz isso. Você pergunta assim para a pessoa: tudo bem? No controle do Senhor. Aí, segundo o Chapolin Colorado, as minhas anteninhas de vinil ficam detectando a presença do inimigo. Quando você vai mergulhar na vida dessa pessoa e você senta para conversar com ela, você descobre que não está. Porque logo vão vir palavras, expressões ou questões que quando a pessoa verbaliza, você percebe que o Senhor não está ali. E este é o estado que Neemias identifica que o povo estava. E este é o mesmo estado que Jesus encontra quando vai começar a pregar o seu reino, a pregar o evangelho. Encontra um povo em estado de miserabilidade, afastado de Deus, vivendo a religiosidade sem Deus, sem propósito e destruído. E aí Neemias continua: Jerusalém está em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Jesus encontra, assim como Neemias encontrou Jerusalém destruída, com seus muros sem proteção, sem aquilo que deveria contemplar a cidade, Jesus encontra um povo completamente sem esperança. Não é à toa que Mateus capítulo 11, Jesus diz o quê? Vinde, venham a mim, vocês que estão cansados. E o quê? Ninguém foi feito para ter sobrecarga. Carga sim. Gálatas capítulo 6. Cada um leve a sua própria carga. O apóstolo Paulo já falou sobre isso. Sobrecarga não. Ninguém foi chamado para ter sobrecarga. E Jesus completa: se você vir, eu vou aliviar você. E quando eu aliviar você, eu vou dar a você o meu jugo. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo, o meu, é leve. Não é esse que você está carregando. Porque eu sou manso e sou humilde de coração. Eu não sou como aqueles, no contexto ali que Jesus está falando, a opressão dos fariseus. Eu não sou como esses. Eu sou manso e humilde de coração. E eu vou dar descanso para as vossas almas. Agora eu pergunto, por que não nos apropriamos disto? Por quê? Por que será?
Porque a nossa identidade está deturpada. Não estamos reconhecendo aquilo que nos afirma como filhos de Deus. A nossa identidade como criaturas de Deus a ser reconstruída depois do Éden. A reconstrução de Deus na sua vida e na minha é para que sejamos vistos como filho. Não é nada fora disso. Se existe alguma coisa que você busca perante Deus, trazendo para você uma imagem que foi dada dele, fora desse propósito, está no caminho errado. Eu quero trabalhar para Deus. E Deus pediu para você trabalhar para Ele quando? Deus pediu para você estar com Ele e se movimentar com Ele. Aí você vai dizer, como é que você prova isso? João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos, importa que você nasça de novo. Tudo que você fez até agora, Nicodemos, não vale de absolutamente nada. Nada. E aí o cara vai entrar em parafuso. Ei, mano, que parada é essa aí? Eu sou o doutor da lei, meu irmão. Tá pensando o quê? Eu posso lhe mostrar os pergaminhos aqui, ó, eu sei de cabo a rabo. Sei tudo. E Jesus diz a Nicodemos, tu tem que nascer de novo, parceiro. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eita caramba. Se com Nicodemos foi assim, doutor da lei, autoridade, imagine eu um pé rapado. Estou falando de mim, tá, gente? Pelo amor de Deus, estou falando de você não. Depois vai dizer que eu chamei você de pé rapado e vão estar reclamando aí alguém. Estou falando de mim. E aí Jesus completa. Nicodemos, ó, deixa eu dizer uma coisa a tu. Lembra que eu falei agora há pouco? Deus chama você para você caminhar com Ele. E estar com Ele aonde Ele está. Nicodemos, o Espírito sopra aonde quer. Ninguém sabe, Nicodemos, de onde ele veio nem para onde ele vai. Assim são, Nicodemos, todos os que são guiados pelo Espírito. Você está aqui hoje, o Espírito vai dizer, opa, acabou a tua missão aqui, vamos lá, para lá. Eu falei isso aqui no começo, quando eu falei sobre Camila e o pessoal lá da clínica, mas quando Deus tira a gente lá da clínica, lá em Boa Viagem, e vai colocar a gente num outro lugar, quem entrou em parafuso não foi minha filha, fui eu. Eu disse, mas Deus estava tão legal lá, já conhecia todo mundo. O povo descobriu que eu era pastor, virou uma bagunça danada o lugar. Ninguém me chamava mais pelo nome, me chamava de pastor. Não sei para quê. Mas já estava começando o estudo bíblico, estava tudo organizadinho. E Deus disse, acabou aqui, cara. Já era. Vou te mandar para um outro lugar. E lá vai eu, mais nervoso do que a minha filha. E chegando lá, Deus me presenteia com pessoas que, sem perguntar quem eu era, de onde eu estava vindo, me abraçaram. E eu tenho tentado, junto com Dani, junto com Lari, derramar graça sobre a vida de cada pessoa que ali está. Não interessa no que ela acredita, não interessa como ela vive. Interessa que eu fui levado, soprado pelo Espírito. Eu fui soprado mesmo, viu? Porque eu não queria ir de jeito nenhum. Eu fui chutado. Ó. Vai, tu não quer ir não, mas vou te levar. Se mesmo tu não querendo. Tu não está orando para fazer a minha vontade? Eu estou te mandando para lá. Com Neemias foi do mesmo jeito, minha gente. Aquilo que me faz ter a identidade do pai no filho, é o que o filho fez. Obediente. Até a morte e morte de cruz. Se não estamos dispostos a isso, a nossa identidade não está em Cristo, está em outra coisa.
Ah, mas eu não consigo fazer, eu queria, mas não dá. E Deus vai dizer, calma. O seu pai vai dizer, calma. Eu estou com você. Agora você precisa deixar eu guiar você. Se permita ser levado por mim aonde eu quero levar você. Então Neemias vai para lá. Lá chegando, declara isso. E com certeza, aqueles que sabiam da condição de Neemias, de ver tudo o que ele abandonou para ajudar nessa reconstrução dos muros, disse, esse cara realmente é de Deus, velho. Não tem como não. Ao longo do livro a gente vai ver que nem todos pensam assim, mas a maioria conseguiu entender isso. E eu queria encerrar essa primeira parte perguntando para você algo muito básico. O que da identidade do Pai em você está em ruínas? Rodrigo, eu não conheço Jesus ainda, então ele está te convidando hoje para restaurar a sua vida no Pai e te tornar filha dele, filho dele. Se você já é, tem alguma coisa ou algumas coisas, você que sabe, que estão no chão, destruídas e queimadas, revelando o nosso estado de miserabilidade, mas mostrando o intenso amor de um pai que quer reconstruir aquilo que foi destruído. Então Deus hoje quer reconstruir em mim e em você aquilo que está em ruínas. E Ele convida você hoje para reconstruir o que está em ruínas e no estado miserável. Você sabe, eu sei, o que em mim precisa dessa reconstrução. E o que vamos fazer com isso? Deixar Deus reconstruir ou seguir a nossa vida sem o sopro do Espírito como foi o de Neemias para Jerusalém? A segunda atitude é reconhecer a bondade do Pai. Gente, não tem coisa mais singela, simples e tão pontual na vida de um ser humano que é reconhecer Deus em tudo o que Ele vive e faz. Isso tira de mim e de você qualquer possibilidade de soberba ou qualquer sentimento que seja gerado em nós que pareça que nós temos a capacidade de fazer alguma coisa. Lembra que eu falei lá há 3 semanas atrás? Quem não estava aqui, se você for lá no YouTube, vai estar lá a mensagem. A nossa capacidade é de fazer o mal. Isso somos especialistas. Doutorado, pós-doutorado e alguma graduação ainda que não foi inventada. Nós temos a possibilidade de ser. Mas bom só existe um: Deus. E Neemias declara, após convidar o povo para essa reconstrução: e lhes declarei, como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e recomeçar a construção. Perdão, a reconstrução. Nada em você, nada em mim, assim como os muros de Jerusalém, assim como os portões que estavam queimados, consegue ser reconstruído sem Deus. O seu problema não é dinheiro. O seu problema não é uma melhor moradia.
O seu problema não é ter problema. O seu problema é a sua presunção de achar que você pode fazer algo que é certo. Sem Deus. É a minha presunção de achar que eu posso andar sem Deus. Sem reconhecer que é a bondade do Pai que me leva de um lado para o outro. Que livra, que acrescenta, que retira. Pastor Paulo Borges Júnior, ele tem uma ilustração muito interessante para o irmão do filho pródigo. Aquele cara lá que ficou de cara fechada porque o irmão chegou todo mulambado e o pai mandou dar um banho, botar uma roupa nova, botou um anel, botou sandália, depois do cara ter gasto todo o dinheiro que o pai deu para ele. Quando ele diz, ó, tu não me dá um cabrito aqui para eu matar e me alegrar com os meus parceiros aqui, o que é que o pai diz a ele? Como assim, meu filho? Tudo que é meu é o quê? É seu. Tu não pegou porque tu não quis. Tu tá cego. Tu não entendeu. E ele faz a seguinte ilustração. Não reconhecemos a bondade de Deus, sabe por quê? Porque não vamos na casa de Deus para pegar o que a gente precisa. A gente vai lá pegar o que a gente quer. E você quer um pedaço de carne, e Deus vai dizer assim, toma uma cebola aí, mastiga essa cebola. Quem não gosta de cebola? Eu não gosto, mas estou comendo agora, viu? É milagre mesmo. Depois do desafio que a gente está fazendo na clínica, acaba hoje. Eu comi pimentão, minha gente, veja, os três, verde, vermelho e amarelo, olha que delícia. Horrível. Mas come. Mas não era porque Deus não queria te dar o bife? Não, Ele quer te dar o bife. Mas vai ter um momento que Ele vai te dar uma cebola. Ele vai te dar um jiló. Mas de repente você gosta de jiló e gosta de cebola, né? Pense em algo que você não gosta de comer. Ou que você não gosta de beber. Tem gente que não gosta de água, inclusive. Aquilo que é intragável passa ali pela sua língua, você sente aquele sabor desagradável e Deus vai dizer, engula. Foi isso que ele fez com Neemias. Neemias, ó, tá tudo certo aí, vou te mandar para um outro lugar, viu? E tu vai ter que engolir o que tu vai ver lá e o povo que está lá te esperando. E Neemias diz, ó, a bondade do Pai, a mão do Senhor estava sobre mim, o rei me deu tudo que eu precisava para estar aqui. Em momento algum, Neemias diz, ó, eu estou aqui e Deus não vai deixar ter nenhum problema para mim. Ele não fala isso. Ele fala da bondade do Pai no deslocamento para chegar no local da missão que ele deveria cumprir. Quer saber mais da história? Vá ler. Leia o livro de Neemias, você vai ver a trajetória do que ele enfrentou. Mas o reconhecimento da bondade de Deus traz para Neemias um conceito de que a vida dele valia a pena. Sair do glamour, aonde todo mundo quer chegar. Sair da ordem, aonde todo mundo quer estar, para estar na desordem. Crente tem uma mania muito feia de achar que Deus não vai deixar que nada chegue para ele. Eu não sei que evangelho é esse que o povo está lendo. Um alemão que morreu aos 36 anos, foi enforcado a mandado de Hitler. Dietrich Bonhoeffer. Ele disse, quando eu não quero sofrer, eu quero ser maior do que o meu Senhor.
Porque Jesus sofreu. Romanos 8 diz que eu sou herdeiro, co-herdeiro, mas eu sou participante dos sofrimentos de Cristo. E Deus continua sendo... Vixe. Chegou não, viu? Não passou nem no teto. Deus continua sendo bom. Amanhã existe uma grande possibilidade de, ao me acordar, organizar tudo, acordar minha filha, ela vai dizer, não, eu não quero acordar. Isso mexe demais comigo. Um dos desafios nossos, quem está acompanhando, pare de postar, gente, hoje é o último dia, viu? Vou postar mais nesse negócio não. Pensa que eu não gosto de estar postando nada. Um dia sem reclamar, com 10 minutos acordado, perdi. Eu já fui dormir sabendo que eu ia perder. Cheguei para o cara lá, para o responsável, Demetrio, eu disse, tio, já vou dormir derrotado. Disse, cara, como assim? Eu digo, por quê? Eu tenho uma tendência de ser reclamão, eu sou chato. Não deu outra. Acordo, ligo o computador, abro o arquivo para enviar o arquivo, aí não percebi que a bateria estava acabando, a bateria acabando, o arquivo não estava fechando, eu querendo ir no banheiro, sabe fazer o que você já sabe o que eu queria fazer, né? Aí não queria fechar, porque se eu fechasse o computador, o arquivo poderia expirar. E se expirasse o arquivo, eu não podia ter como recuperar. E eu fazia assim, e o computador e o negócio não fechava, e a bateria estava acabando, eu disse, ô miséria. Pronto, já perdi. Mas consegui chegar no banheiro, viu? Deu tempo, graças a Deus. Porque senão ia ser um desastre mesmo, ia ser uma coisa tenebrosa. Mas perdi. Sabe por quê? Nas mínimas coisas, não conseguimos ver a boa mão do Senhor. E é interessante, capítulo 37 de Gênesis até o final, Michele gosta. É porque não é contigo, miserável, depois tu vai ver. Amanhã, quando tu acordar, tu vai ver. Teu celular não vai pegar, tu vai querer ir no banheiro, a mesma coisa que eu, tu vai ver. Estou brincando. E se você for lá, capítulo 37 em diante de Gênesis, todas as vezes que diz que a boa mão do Senhor era com José, era quando José estava lascado. Abandonado, jogado, vendido, preso. Percebe que a Bíblia não fala que a boa mão do Senhor era com José quando ele vira governador? Não está lá. Mas a boa mão do Senhor era com José, quando José estava na penúria, meu amigo. E quantas vezes José reclama? Nenhuma. Alguns teólogos dizem que José é o Jesus do Antigo Testamento. Obviamente, a figura ali, por conseguir suportar tudo aquilo, ó, calado. E reconhecer que a boa mão do Senhor estava sobre ele. É o mesmo que Neemias faz aqui. Reconhece que a boa mão do Senhor estava sobre ele. E é o mesmo que Jesus faz. Ao ajoelhar-se e dizer, Pai, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja feito conforme a minha vontade, mas a tua. Eu vim para ir para a cruz. O meu corpo está dizendo não. Mas o Senhor, o meu Pai, bom em todo o tempo, está dizendo, vá, porque eu vou estar com você. Nas chicotadas, nos açoites, nas cusparadas, na vergonha, na crucificação. Eu vou estar lá, junto com você. E Jesus está junto com você. Aonde você vai, lá Ele está. Era isso que minha mãe dizia. Quando ia para qualquer lugar, ela dizia, vá meu filho, porque Jesus já está lá. Ela não dizia, Ele vai com você. Ele já está lá, esperando você lá. E a terceira e última atitude que devemos ter para ter uma vida que vale a pena é ter os olhos fixos no Pai. Vamos lá para o texto. Depois que Neemias revela o que ele foi fazer lá, depois que ele fala da bondade de Deus, aí aparece os enviados do capeta.
Gente, aonde você for, sempre vai ter um enviado. Mas sabe para quê? Para você falar de Jesus para ele. Para ele se converter. Para ele aceitar Cristo. Para ele mudar a vida dele. Não é para ter raiva dele, não. Porque o trabalho sujo, gente, Deus não faz. Lembra quando Deus vai provar Jó, ele manda quem provar Jó? O diabo. O trabalho sujo não é com Deus, não, é sempre com o capeta. Sempre será. E aí diz o texto: porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, isso é verso 19 ainda, tá? O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei porque eles achavam que Neemias estava ali sem a autorização do rei. Estava lá, filho, papelzinho, tudo lá, assinado, carimbado, com o aval de dizer, ó, vai lá, vai-te embora. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ali estavam pessoas que estavam duvidando do que haveria de ser feito. Pessoas que não conheciam esse pai que Neemias conhecia. Mas Neemias já foi encorajado a olhar fixo. Essa expressão, lembra alguma coisa a você no Novo Testamento? Tenha os olhos fixos em quem? Em Jesus. Porque ele é o quê? Autor e consumador da nossa fé. Ele não só cria aquilo que devemos crer, mas ele consuma. Foi consumado não só na cruz, quando ele mesmo diz, está consumado. Ali o pecado, o perdão dos pecados da humanidade, daqueles que viriam a crer, foram todos perdoados ali. Não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer, se você se dobrar aos pés de Jesus, toda a sua conta está paga. Jesus disse, eu já paguei, está consumado. Olhem para mim. Não há ninguém que possa apagar aquilo que você fez, ou pensa, ou vai fazer um dia. Eu posso. Essa conta, eu pago. Olhar para Jesus, olhar para o que você foi chamado, e todos nós, você vai me ouvir muito falar sobre isso aqui, o resto da minha vida. Você foi chamado, predestinado, para ser conforme a imagem do Filho. E Deus não vai se cansar enquanto não enfiar isso na sua cabecinha, no seu coração. Você foi chamado para ser meu filho. Conforme a imagem do meu filho, você foi criado. Você não é um acidente. Você não enfrenta o que você enfrenta por acaso. São coisas que eu permito, mas também são coisas que eu coloco diante de você. E nada disso está fora do meu controle. Não confunda a permissão com a vontade de Deus. Permissão é quando Deus está chamando tua atenção o tempo inteiro, para que aquilo não chegue até você, mas você é teimoso. Por isso que a gente é comparado com a ovelha, porque o bichinho teimoso.
Acho que vocês já viram já um videozinho que a ovelha está num buraco. Aí o pastor vai lá com toda a calma, tira a abençoada da ovelha, bota ela em terra firme. Aí a praga vai pulando, pulando, cai no buraco de novo. Não anda 2 metros, cai no buraco de novo. Assim somos eu e você. Quando os nossos olhos não estão fixos em Jesus. Mas quando eles estão fixos, iremos caminhar para onde ele, Jesus, segundo João capítulo 10, o bom pastor, vai guiar. E era nisso que Neemias estava agarrado. O Deus dos céus é quem fará essa obra impossível. É Ele que vai fazer. Vocês que estão falando não têm parte nisso. Vocês não conhecem o Deus que eu conheço. É Ele que vai fazer. E eu queria que você pensasse hoje sobre algo que você, no presente momento, talvez nem ache possível, mas acha difícil de superar ou de acontecer. Deus está chamando hoje você para crer exatamente nessa possibilidade de você viver algo novo a partir de agora, crendo que com os olhos fixos nele vai passar. As cicatrizes ficam. Mas Jesus também fica. A dor pode até persistir, mas Jesus nunca vai sair do seu lado. Algumas coisas podem até faltar. Lembra? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, calma, de nada terei falta. Não é nada me faltará. Essa tradução está errada. De nada terei falta. Estou no vale da sombra da morte, mas a mão do Senhor está a me guiar ali. No que eu precisar, Ele vai me dar um pasto, verdinho. Águas tranquilas para eu beber. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela não consegue beber água no rio. Ela é tão bocó que não consegue beber água no rio. A correnteza vem e leva a bestada. Aí sabe o que o pastor fazia? Vou falar aqui numa expressão bem comunitária. O pastor fazia um rego. Um caminho, fica mais bonitinho, né? Fazia um caminho assim, cavava do rio até a ovelha. Cavando, 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 cavando. Porque a água do rio ali, ó, tranquilinha. Vai para aquele reguinho ali, ó. Para aquele buraquinho. A ovelha vai lá, ó. E bebe. Porque se ela cair na água, a lã vai fazer isso aqui, ó. Vai inchar. Ela não tem força para nadar. O que é que o pastor faz? Facilita. Diminui a dificuldade. Porque ele não bota a água na boca da ovelha. Ele diz, olha, a água está ali. Vá e beba. E Jesus, como água, como a água que ele promete ser para aquela mulher samaritana, ele promete hoje da mesma forma. Se você beber dessa água que sou eu, você nunca mais terá sede. E sede de quê? Daquilo que você acha que preenche você. Ah, eu morro se eu não tiver meu marido. Que mentira. Ux, mentira das molestas. Deixa ele morrer para tu ver. Vai passar um tempinho, ó. Passa um bonitinho, ó. Opa. Tô brincando, minha gente. Mas pode ser que aconteça, né? Depois que morreu, dá que a morte separa. Morreu, pode casar de novo, não tem problema não. Não há, isso aí não tem pacto não, nem venha, viu? Com conversa mole para cima de mim, não. Ah, eu não vivo. Vive. Claro que vive. Quantos de vocês aqui tiveram perdas horrendas? E pela misericórdia estão andando de pé.
perderam irmãos, pai, filho, marido. Mas o Jesus que disse que nunca ia sair do lado, não saiu. Ele permanece lá. E isso faz a vida valer a pena. Porque tudo passa, gente. Inclusive a sua beleza vai passar, viu? Você vai ficar murchinho assim, ó. Tá ligado aquela banana que na barraca ela fica verde, amarela, chega na sua casa, não passa um dia, a praga fica preta. Eu não sei que derrota tem, tirou da quitanda, chegou em casa, meu amigo, acabou-se. Vai ser você um dia, meu gente. Pode ficar preparado, meu amigo. Uns ainda se livram, mas são poucos os que se cuidam ao longo da vida. Se você não está se cuidando, filho, nem sinto muito para você. Você vai ficar uma maravilha, meu amigo. Pense naquela bananinha preta ali, ó, que ninguém quer pegar. Esturricada assim, ó. E com aquele cheiro, maravilhoso, que incensa a casa todinha. Mas ainda assim, Jesus nunca sairá do seu lado. Nunca. Mesmo você com a aparência de uma bananinha não tão bonita. É ou não é, Paulo? Banana preta. Tem gente que ainda faz um docezinho, uma panqueca de banana, faz um milagre ainda. Ou seja, gente, serve. Mesmo preta, murcha, mas serve. Isso aqui é o irmão de fé da bexiga, viu? Eu acho que ele se identificou, viu? Tá ficando já o negócio já no estágio meio marrom, Tá ficando meio complicado o negócio. Exatamente, ó. Aí tem que aparecer alguém com conhecimento bananal para dizer que aumenta o potássio, minha gente. Ou seja, a sua potência de tirar cãibra de alguém vai aumentar. Você não... Até nisso, Deus é gracioso. Mesmo que você murchinho assim, né? Mas Deus vai usar você. Nunca vai deixar de te usar. Mas vou terminar perguntando novamente. Quanto vale a sua vida? Ou o que é que você tem estado hoje, ou tem escolhido, que vale a pena para você? O que é que você não larga? Que aquilo que você não larga é o que vale a pena. Isso é o que você não larga. Há mais de 20 anos atrás, muito mais de 20, quando eu era secão mesmo, doido. Hoje eu sou um doidinho. De ir para jogo, e aí ia para o portão do vizinho, xingar o vizinho quando o Santa Cruz perdia. Era muito bom. Quando perdeu, ia lá, era tanto xingamento. E era lá e era cá. E segundo a musiquinha do time que eu torço, diz o quê? Pelo esporte, tudo, coisa nenhuma. E tem um lema de uma torcida organizada que diz: torcida jovem do esporte, com o esporte para o que der e vier. Agora pega essa frasezinha e transfere isso para Jesus. Por Jesus nada, tudo. Não é aquele negócio NAUTI, soletrando, não é. Negócio sem graça. Até nisso o esporte consegue superar, mas estou brincando, gente, vamos orar. Vamos orar. E meu desejo, de verdade, é que o Espírito Santo mostre para você que você nunca deixará de valer a pena. A sua vida é preciosíssima, não só para o Senhor,
mas também para a sua igreja. Cada um de nós aqui tem hoje a possibilidade de deixar o Espírito Santo reconstruir aquilo que está no chão. Os portões que foram queimados, o Espírito Santo quer trocar. Os muros que faltam tijolos, o Espírito Santo quer levantar. Tijolo por tijolo. Fazer colunas bem firmes, para que esse muro possa até balançar, mas não vai cair. Porque é o Pai que segura. Então deixa Deus segurar você. Olhos fixos em Jesus, minha gente. Fixos no Pai. Eu vou errar. Eu vou errar com você. Se você não tiver misericórdia de mim, eu vou continuar sendo nada, porque é isso que eu sou, sem Cristo. Você vai errar comigo. E eu preciso entender que eu devo constranger você com o amor de Cristo que há em mim. Se assim não for, nunca vamos nos unir. Nunca chegaremos na plenitude da unidade de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo Senhor nos ajudar a entender o teu propósito na nossa vida, Senhor. Obrigado por saber, Pai, que a nossa vida não apenas vale a pena, mas ela foi projetada pelo Senhor antes da fundação do mundo, Pai. Antes da fundação do mundo, o Senhor sonhava conosco, o Senhor se alegrava conosco, o Senhor desejava a nossa vinda para este mundo. E a resposta que devemos dar ao Senhor, Pai, é a nossa submissão e obediência, para que possamos dia após dia sermos reconstruídos no Senhor, e sendo reconstruídos no Senhor, possamos estar em qualquer lugar que o Senhor vai nos levar, para através de nós ministrar o teu infinito amor que só há no teu Filho, apenas no teu Filho. E hoje, Pai, oro também para que aqueles que não te conhecem, Senhor, que eles possam tomar a atitude de entregar a vida ao Senhor. Deixar que o Senhor seja não só o Salvador, mas o Senhor dele, que cuide da vida dele, que o guie nos caminhos que o Senhor quiser. E use a sua vida para o louvor da tua glória, Deus. Eu clamo por esse, Deus. E clamo, Pai, pela unidade da tua igreja aqui, em Monsenhor Fabrício, na rua Cesar Campelo, 72, Iputinga, Deus. Clamo, Deus, para que o Senhor nos restaure como igreja, para que o Senhor nos una como igreja, para que as diferenças se tornem apenas um detalhe entre nós, mas que o teu amor perdoador, consolador, esteja no nosso meio, a ponto de não nos deixarmos separar um do outro, mesmo com as diferenças que há entre nós, Deus. É assim que nós choramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.